Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo da obra Lázaro Redivivo. Obra essa psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, sejamos todos nós bem-vindos e muita paz para todos nós. Hoje nós devemos iniciar um novo capítulo 29, titulado Espírito Desencarnado, capítulo 29. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar, vamos envolver a nossa irmã Claudinha para fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome, Senhor, mais uma vez, para novas lições, em algumas situações, as mesmas lições que ainda rebeldemente insistimos em negar. Que o nosso coração, Senhor, seja aberto como é a nossa mente, para que o entendimento da lição, o conhecimento, ele habite em luz o nosso coração, para que a gente possa transformar a letra da lição na ação, na atitude, na mudança. Te agradecemos, Senhor, essa oportunidade grandiosa, Senhor, de mergulharmos no Teu Evangelho a partir de tantas histórias que Humberto de Campos nos traz. Nos envolve, Senhor, na Tua paz, na alegria de nos reconhecermos irmãos e em fraternidade juntos, estudarmos, Senhor, a Tua história e a Tua palavra. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Vamos nós então, Espírito Desencarnado. Esse é o tema. O espírito de Garcia Maciel aproximava-se do, entre aspas, outro mundo, tomado de infinito receio. Afinal, não era a morte outro monstro lendário a desafiar a pobreza humana? Fizera-se Hércules mentalmente para sentir-se desafrontado ante a serpente desconhecida, que era a morte. Mas agora desejava fazer-se verme. Ao longe, acenava-lhe outra paisagem. Desdobravam-se perante os seus olhos extasiados maravilhas de natureza divina que jamais pudera conceber na jaula dos ossos, que é no corpo físico encarnado. E sentia bem que a sua antiga organização fisiológica, o corpo, não passava de jaula, embora de essência divina, porque, observando a amplitude dos novos céus e a beleza dos caminhos novos, chegava à conclusão de haver atravessado a existência humana na condição de uma fera. Lembrava os tempos de revolta íntima, os desequilíbrios emocionais de que era vítima constante e sentia vergonha. No fundo, acreditava não ter vivido à luz dos valores espirituais, e sim à maneira de leão, provisoriamente guindado à forma humana. Os gritos de vaidade ferida, os ataques do orgulho humilhado, com os quais tantas vezes escandalizara os amigos e inimigos, não constituíam característicos do grande animal do deserto? Então você vê ele fazendo a sua comparação da sua vida humana com quem? Com a serpente, com o leão, com os animais. Ele vai pegando as suas atitudes, as nossas atitudes, tal qual um animal.
o ciúme, ele é humano ou ele é de ordem animal? Animal. Os animais têm ciúmes. Não é de origem humana, são reminiscências. O ataque de fúria, né? A agressividade. O que o animal faz quando ele se sente atacado? O que ele faz? Ele se defende, ele vai para cima, ele até mata quando ele se sente ameaçado. Isso é uma atitude de animal. São reminiscências do mundo animal. Ele faz aqui essa comparação, olha. Lembrava os tempos de revolta íntima, os desequilíbrios emocionais de que era vítima constante. Por que vítima? Porque você não tem um controle sobre a emoção. Ele se colocava como vítima das emoções e sentia vergonha. Ele diz, no fundo, acreditava não ter vivido à luz dos valores espirituais, e sim à maneira de leão, provisoriamente guindado, né, levado à forma humana. Então, provisoriamente eu estou numa forma humana, mas o meu comportamento é de um animal feroz. Os gritos da vaidade ferida, aí ele vai aqui como um bom poeta, né? Gritos da vaidade ferida, os ataques de orgulho humilhado. Então, gritos, as feras. Ataques, também a fera. Ataques de orgulho humilhado, com os quais tantas vezes escandalizaram os amigos e inimigos. Aí ele pergunta, não constituíam característicos do grande animal do deserto? Que era quem? Que é o leão, o grande animal do deserto. Então ele faz uma comparação das nossas atitudes com uma fera. Foi por isso que Garcia Maciel, homem sofredor, que desempenhara atribuições de escriba moderno, escriba no Antigo Testamento, a função, a profissão do escriba era o secretário. Era aquele que fazia as anotações, era aquele que tinha o domínio sobre a escrita, né? Porque escrever, na época do Nosso Senhor Jesus, para trás e um pouco para frente, era uma arte. Então, escrever era uma profissão. Era o profissional da escrita, chamado de escriba. Porque quando você fazia um texto, não podia errar, não tinha. Então, para isso, você tinha que ser um profissional da escrita. Logo, isso era chamado de escriba. Foi por isso que Garcia Maciel, homem sofredor, que desempenhara atribuições de escriba moderno entre as criaturas, chorou copiosamente, envergonhado e abatido. Envergonhado das suas atitudes quando esteve aqui na Terra. Porque ao desencarnarmos, que a gente toma consciência, sabe aquele choro convulsivo do apóstolo Paulo, do Senhor Paulo de Tarso, doutor Saulo de Tarso, quando ele viu aquele ser luminoso na frente dele, às portas de Damasco, que ele pergunta, quem és tu, Senhor? O ser luminoso responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele passou a chorar copiosamente, porque ele estava frente à realidade que ele perseguia. Então, é mais ou menos, e talvez até uma dor muito maior, quando a gente se depara frente a frente com a realidade espiritual. Em que você diz, poxa, eu sou um espírito mesmo, né? Eu achei que eu era só uma personalidade. Rabiscara muitas páginas e gastara imensa quantidade de fosfato e papel, né? Usou bastante a inteligência, bastante papel para escrever, percebe-se que era um escritor conhecido. Eu lendo isso aqui, eu digo, será que Humberto está falando dele mesmo, né? É uma autobiografia dando um outro nome, né? Quando ele usou o termo, um escriba atual, né? Nos tempos modernos, informando o público. Entretanto, como não se lembrara de escrever exaltando a vida vitoriosa? Nunca falou de nada espiritual.
preferir a consulta incessante aos arquivos e a descida ao passado remoto, entusiasmara-se com as histórias de deuses e ninfas, perdera-se nas divagações dos filósofos e mergulhara a mente nos documentos antigos como o rato de livros velhos, para enfileirar em seguida as referências preciosas. Mas e a realidade eterna? Eu, particularmente, eu adoro estudar as obras espíritas porque eu estou estudando realidades eternas. Eu não estou estudando textos velhos. Eu não estou estudando textos que hoje está certo e que amanhã já não está mais. As lições que nós estudamos em Espiritismo são lições eternas e que servem para a eternidade. Não é ponto de vista. São leis que regem o universo. E aqui ele se envergonha. Então, hoje, quantos cientistas, quantos escritores, ao desencarnar, também nos sentirão essa vergonha? Quantas vezes dentro da ciência nós não podemos falar Deus, Jesus, eternidade? A gente não pode falar. É careta. E aqui ele se arrepende de nunca ter falado de nada espiritual. Em verdade, não lhe merecera maior atenção. Isso para ele não teve absolutamente nenhuma importância. Fixara o momento, pincelara o quadro da hora, absorvera-se no imediatismo, mas olvidara, esquecera o espírito imortal e a grandeza do universo divino. Admitira nos seus tempos de pão difícil que a decifração dos mistérios da alma era a função do sacerdote, mas a revelação defrontava-o ali. Ele não estava morto agora, desencarnado? Estava frente a frente. Depois do sepulcro. Então, como é que eu posso achar que as decifrações do mistério da alma era a função só do sacerdote? Mas eu também não vou morrer? Sim. Eu também não preciso ter esse conhecimento? Não é só o sacerdote, porque todos nós somos almas. Logo, eu preciso saber para onde eu vou. A ele que não fora ministro religioso de qualquer confissão e que se filiara sempre à congregação dos desiludidos e dos descrentes. Banhavam nos raios da luz misericordiosa e sublime das bênçãos de Deus. Demorou-se Garcia algum tempo em jornada ativa, antes de alcançar as primeiras portas. Ao seu lado, outros seguiam, receosos e angustiados. Ninguém poderia varar a fronteira sem limpar os pés e mudar as sandálias. A gente já lembra aqui na fala do nosso Senhor Jesus, né, que antes de entrar você deve bater, né, o pó das sandálias. Ele disse, aqui não tem como entrar com as sandálias sujas não, é necessário você primeiro fazer essa prévia, essa autoavaliação, reviver tudo que tu fizestes e tudo que tu deixastes de fazer. Nós sofreremos as consequências das mais ínfimas atitudes que tivemos. Depois do inesperado esforço e da longa expectativa, entrou humilde. Ou seja, ele desencarnou e já foi acolhido no mundo da... Não, você vê que ele sofreu. Contudo, a autoridade espiritual que presidia no pórtico, ali no portão de entrada, recebeu com carinho e bondade. Não o tratava como se fora um leão. Ele está se referindo a quê? Não me trataram como se eu fosse um animal. De quem se sentia ele parente próximo.
Ele dizia assim: olha, eu me sinto muito mais um animal, um bicho, do que um ser espiritual. Acolhia-o como a um menino necessitado de socorro, desses que se perdem na rua, não por falta de assistência, mas pelo congênito, pela característica, apego à vagabundagem. O que é a vagabundagem? Falta de comprometimento, falta de decisão para o trabalho. Vagabundagem, perder tempo. Quantos de nós estamos aqui a perder o tempo? E quando eu falo em valorizar o tempo, nós estamos falando em valorizar o tempo para o teu aperfeiçoamento espiritual. Todos os animais, eles saem para a caça, para se alimentar. Esse é o movimento de trabalho para manter a forma. Nós também. Nós saímos todos os dias para o trabalho, é a caça, a busca do sustento. Então, isso não nos torna melhor, nem superior. Isso é uma necessidade básica. Nós saímos de casa não com o intuito de servir a humanidade, mas com o intuito de ser servido. Então, eu vou para ganhar dinheiro, para eu ter aquilo que eu quero, para eu poder comprar. É esse o movimento. Nós ainda não trabalhamos pela alegria de servir, mas ainda pela necessidade, como os animais. Saudações e agradecimentos. Falou o porteiro amável. Agora, meu amigo, te encontras no limiar de maravilhoso e divino santuário. É preciso, entretanto, esperar muito tempo a entrada definitiva. Todavia, podes penetrar o átrio, descansar e refazer-te. Então ele poderá ter acesso, vamos dizer assim, ao mundo dos eleitos? Não. Ele vai ficar onde tu vai repousar só aqui no pátio. Só na entrada. Ainda não tem direito de acessar. Semelhante concessão, não é direito, tá? Semelhante concessão significava uma bênção. As perspectivas eram magníficas. Estradas brilhantes desenhavam-se-lhe aos pés, recordando o paraíso bíblico, iluminado por leques de luz e atapetado de flores resplandecentes. Para o recém-chegado, o átrio, ali o pátio, em si mesmo, já significava o céu. Entretanto, Garcia recuou. E os amados? Deixara no purgatório terrestre as afeições mais doces. O encarregado da recepção compreendeu-lhe a angústia e perguntou. Ou seja, ele não tem ainda nem para ele e está preocupado com quem ficou. Você está entendendo? O encarregado da recepção compreendeu-lhe a angústia e perguntou. Que sentes? Disse o novato hesitante. Meu benfeitor, e os bens de minha alma que ficaram na terra? De ti mesmo constam aqui somente os bens que trouxeste. Quanto aos que deixaste na esfera carnal, constituíam um empréstimo a longo prazo. Parece uma palavra tão simples, uma resposta tão simples, mas ela é rica de informações que a gente não se apercebe. O que é amar? Se eu amo a Carla, quem que está em posse do sentimento de amor? Eu. Sou eu que me engrandeço, porque eu estou em posse de um sentimento divino. Logo eu já me alimento, esse tesouro é meu, porque o fato de eu ter um grande amor pela Carla, isso não testifica que a Carla tem por mim. Então logo eu sou detentora
do tesouro que se chama amar. Agora, se eu digo, eu sofro por amar a Carla, isso já é amor? Não. Isso é sentimento de apego. O verdadeiro amor, ele me liberta, ele não me aprisiona. O verdadeiro amor, ele me traz paz e não desassossego. Tudo que me traz sofrimento não é de ordem divina. Ficou claro isso? Então, o amor, ele é de ordem divina, logo ele me faz muito bem. Então, só nessa nossa frase, já deu para perceber que nós, os humanos, os terrícolas, não amamos. Ainda não. Por isso que nós sofremos com aquilo que nós chamamos de amor. Então, olha o que ele diz aqui. De ti mesmo constam aqui somente os bens que trouxeste. Qual foi os bens? Ele está falando da família, dos amores. Qual foi o bem que ele levou? Os bens que ele levou foi a sua capacidade de ter amado. São as suas conquistas de amor. Para onde você vai levar esses bens. Quando você ama verdadeiramente. Porque isso é um tesouro quando você ama. Quando você soube amar. Essa é a conquista, porque é através do amor que nós ficamos parecidos com Deus. Mas ele não era uma pessoa Vaidosa, orgulhosa, monstruosa. Ele era. mais como um animal. Exatamente, mas ele amou alguém. Tu vê aqui que ele se refere a quem? Aos seus familiares. Por isso que a gente chama a família uma célula divina, porque é ali que a gente começa a treinar. Então, isso o tornou melhor. Não foi o título que ele adquiriu, não foi a quantidade de livros que ele publicou, não foi os aplausos que ele recebeu, não foi aquela batidinha na costa, nossa, como você é um cara inteligente. O que o tornou grande foi a sua capacidade de amar. E mesmo ele tendo amado 3 gatos pingados, esse é o tesouro dele. Isso ninguém vai tirar dele. Por isso que ele diz, ó, de ti mesmo constam aqui somente os bens que trouxeste. E o que é o bem que eu levo, senão a minha capacidade de amar? O que tu fizestes na terra? O que vai ser? Quais são os meus tesouros? Por que Jesus diz, amontoeis tesouros no céu, onde o homem não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói? E o que é esse tesouro, senão o bem que eu fiz? E o que é o bem que eu fiz, senão a capacidade de amar? Quem ama, cuida. Ó, a Aramita lembrou de trazer maçã para mim, porque ela sabe que eu estou de enxaqueca. Isso aqui é um gesto simples, mas isso aqui é um gesto de amor. Obrigada. Mas é isso, são essas coisas simples, porque às vezes a pessoa olha, te abraça, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não faz um gesto de amor. Amar não é um vocabulário, amar é atitude. É um movimento de cuidado. Então, por isso que eu digo, quem ama, cuida. Então, se você abandona pai, abandona mãe, abandona irmão, abandona, isso quer dizer o quê? Que você ama demais eles? E talvez ao decorrer da encarnação você falou, mano, eu te amo, mamãe, eu te amo, mas na hora de precisar, mostra que você não tem ainda esse grande tesouro. Então, às vezes, as pessoas são capazes de te mandar um carro cheio de rosas. Só isso. E todas as rosas vão apodrecer. Às vezes, as pessoas são capazes de pegar o microfone e falar maravilhas de ti. Só isso. Porque se você não interessar mais ao que ela quer, acabou o amor. Acabou a homenagem. A gente percebe muito isso nas pessoas que ocupam cargos transitórios, grandes cargos.
E a gente percebe aquele movimento de um aparente carinho. Mas é tudo o quê? Interesse. Não é amor. Entende quando a gente fala dessa conquista, desse tesouro agora? Entendeu, filha? Por isso é que Jesus diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ou seja, ele estava nos dando o caminho do verdadeiro tesouro. Então, de ti mesmo constam aqui somente os bens que trouxestes. Quanto aos que deixaste na esfera carnal, constituíam um empréstimo a longo prazo. Então, o que é? Sabe o filho que Deus te deu? Sabe o filho que Deus te deu? A filha que Deus te deu? O Papai do Céu te emprestou para você despertar o tesouro dentro de ti. Porque ele não é teu filho. Ele é um empréstimo. Então, o Papai do Céu te emprestou para você desenvolver o tesouro do amor dentro de ti. Quer ver? Sabe esse sentimento que tu tem pelo filho que tu pariu? Tu consegue ter esse mesmo sentimento para alguém da rua? Para uma criança da rua? Você dá até a tua vida. Mas qual é a diferença? É só porque tu pariu. Mas o mesmo de dentro de casa e o mesmo da rua são filhos de Deus. Então eu ainda não olho como filhos de Deus, eu olho como propriedade minha. Mas é um empréstimo que o papai dá para desenvolver esse grande tesouro que nós aprendemos a chamar de amor. Esse verdadeiro sentimento que nos liberta, que nos faz crescer, que amadurecemos. Cenas do próximo capítulo. Vamos ficar aí no amor. Então, se nós pudéssemos agora parar e fazermos uma autoavaliação e perguntar: você já carrega alguns quilogramas desse amor dentro de ti? Se você diz sim, aí pergunta: quem foi o instrumento? Observa, faça essa autoavaliação. Alguma dúvida? Ficou claro, minha irmã? Alguma colocação? Não? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Os animais têm ciúmes. Não é de origem humana, são reminiscências. O ataque de fúria, né? A agressividade. O que o animal faz quando ele se sente atacado? O que ele faz? Ele se defende, ele vai para cima, ele até mata quando ele se sente ameaçado. Isso é uma atitude de animal. São as reminiscências do mundo animal. É mais ou menos, e talvez até uma dor muito maior, quando a gente se depara frente a frente com a realidade espiritual. Em que você diz: puxa, eu sou um espírito mesmo, né? Eu achei que eu era só uma personalidade. Eu adoro estudar as obras espíritas, porque eu estou estudando realidades eternas. Eu não estou estudando textos que hoje está certo e que amanhã já não está mais. As lições que nós estudamos em Espiritismo são lições eternas e que servem para a eternidade. Não é ponto de vista, são leis que regem o universo. Ele disse: aqui não tem como entrar com as sandálias sujas, não. É necessário você primeiro fazer essa prévia, essa autoavaliação, reviver tudo que tu fizestes e tudo que tu deixastes de fazer. Nós sofreremos as consequências das mais ínfimas atitudes que tivemos.
Quantos de nós estamos aqui a perder o tempo? E quando eu falo em valorizar o tempo, quando nós estamos falando em valorizar o tempo para o teu aperfeiçoamento espiritual. Todos os animais, eles saem para a caça, para se alimentar. Esse é o movimento de trabalho para manter a forma. Nós também. Nós saímos todos os dias para o trabalho, é a caça, a busca do sustento. Então isso não nos torna melhor nem superior. Isso é uma necessidade básica. Nós saímos de casa não com o intuito de servir a humanidade, mas com o intuito de ser servido. Então eu vou para ganhar dinheiro, para eu ter aquilo que eu quero, para eu poder comprar. É esse o movimento. Nós ainda não trabalhamos pela alegria de servir, mas ainda pela necessidade, como os animais. O que é amar? Sou eu que me engrandeço, porque eu estou em posse de um sentimento divino. Logo eu já me alimento, esse tesouro é meu. Então logo eu sou detentora do tesouro que se chama amar. Agora se eu digo, eu sofro por amar, não, isso é sentimento de apego. O verdadeiro amor, ele me liberta, ele não me aprisiona. O verdadeiro amor, ele me traz paz e não desassossego. Tudo que me traz sofrimento não é de ordem divina. Então, o amor, ele é de ordem divina, logo ele me faz muito bem. Nós, os humanos, os terrícolas, não amamos. Ainda não. Por isso que nós sofremos com aquilo que nós chamamos de amor. Essa é a conquista, porque é através do amor que nós ficamos parecidos com Deus. Por isso que a gente chama a família uma célula divina, porque é ali que a gente começa a treinar. E o que é o bem que eu levo, senão a minha capacidade de amar? O que tu fizestes na terra? O que vai ser? Quais são os meus tesouros? Por que Jesus diz, amontoeis tesouros no céu, onde o homem não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói? E o que é esse tesouro, senão o bem que eu fiz? E o que é o bem que eu fiz, senão a capacidade de amar? Quem ama, cuida. Amar não é um vocabulário. Amar é atitude. É um movimento de cuidado. Então, por isso que eu digo, quem ama, cuida. Então, se você abandona pai, abandona mãe, abandona irmão, abandona, isso quer dizer o quê? Que você ama demais eles? E talvez ao decorrer da encarnação você falou, mano, eu te amo, mamãe, eu te amo, mas na hora de precisar, mostra que você não tem ainda esse grande tesouro. Por isso é que Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ou seja, ele estava nos dando o caminho do verdadeiro tesouro. Sabe o filho que Deus te deu, a filha que Deus te deu? O Papai do Céu te emprestou para você despertar o tesouro dentro de ti. Porque ele não é teu filho. Ele é um empréstimo. Então o Papai do Céu te emprestou para você desenvolver o tesouro do amor dentro de ti. Quer ver? Sabe esse sentimento que tu tem pelo filho que tu pariu? Tu consegue ter esse mesmo sentimento para alguém da rua? Para uma criança da rua? Mas o mesmo de dentro de casa e o mesmo da rua são filhos de Deus. Então eu ainda não olho como filhos de Deus, eu olho como propriedade minha. Então se nós pudéssemos agora parar e fazermos uma autoavaliação e perguntar, você já carrega alguns quilogramas desse amor dentro de ti? Se você diz sim, aí pergunta, quem foi o instrumento?
Observa, faça essa autoavaliação. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, o amor maior. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida. E agradecemos aos nossos irmãos espirituais aqui presentes, que se fazem presentes, nos inspirando e nos ajudando na compreensão do texto. Graça te damos, amor amado.